Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria no Senhor, nos reunimos na noite de hoje para adorar com os irmãos, servir ao Senhor nesta noite, nesse domingo, que é dia do Senhor, dia que guardamos o coração, guardamos a nossa vida para servir, para adorá-lo, ouvindo uma convocação que Ele chama o seu povo santo, o povo da aliança, porque Ele quer então falar conosco. Como já foi anunciado, estamos aqui na comissão executiva. Aprove a Deus, na sua misericórdia, graça, em me dar o privilégio de, no exercício de 2023, presidir o nosso presbitério de Pernambuco. Estavam lembrando um pouco mais cedo, junto com o conselho da igreja, que eu estou no presbitério desde 2009 e o tempo passando, E nós louvamos a Deus pela primeira igreja, pelo seu pastor, reverendo Cláudio, seu conselho, que tem sido uma baluarte, tem sido um presente de Deus para o nosso presbitério, para as igrejas e também no serviço, que também se presta ao presbitério e ao Senhor. É um prazer estar com os irmãos. Eu quero convidá-los, então, abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 100. Um salmo curto, irmãos, um salmo apenas de 5 versos. Esse é um salmo que está localizado no quarto livro do nosso saltério. Nós conhecemos bem que o nosso saltério tem na sua composição 150 salmos, estão agrupados em 5 livros, e o Salmo 100 está exatamente no quarto livro. Por que isso é importante? Porque de tantos temas importantes que nós encontramos no quarto livro, talvez o tema mais dominante dos salmos ali, então, faz parte dessa coletânea, são os salmos que nós chamamos de salmos de realeza, ou de salmos reais. São uma coletânea que enfatiza o reinado de Deus, que enfatiza o Rei que é soberano, que é bondoso, que é misericordioso, que é justo em governar. E nós temos desde o Salmo 92, podemos incluir, é bem verdade que nós contamos do 93 até o 99, mas o Salmo 92, assim como o Salmo 100, nós também incluímos nessa coletânea especial, onde é afirmado então que o Senhor é Rei. Temos o Salmo 92 como um salmo de introdução para todos os outros salmos que, de fato, de forma muito explícita e direta, fala desse reinado de Deus e fala desse Deus que é Rei, que governa e que controla todas as coisas, que deve ser adorado, deve ser servido, deve ser louvado. O Salmo 92, então, ele é também um momento de culto ali, de adoração a Israel, com música, com cântico, num contexto de ofertório ao Senhor e também de louvar o Senhor por sua bênção. O Salmo 100 é o salmo que fecha, então, toda essa coletânea, convidando, então, todos os povos, convidando, então, todos os santos, inclusive toda a terra, para servir e para louvar o Senhor. Em todos esses salmos da realeza, salmos reais, então o salmista, então, ele convoca não só os santos de Deus, mas, como já disse, toda a terra, para que possamos cantar com alegria, para que possamos entrar na sua presença com ações de graças, para que possamos exaltá-lo com música e com cântico, para cantar ao Senhor um cântico novo, para adorar o Senhor, declarar a sua glória, louvá-lo, alegrar-se diante dele. Nós temos aqui uma convocação muito direta, que nós devemos então louvar e agradecer a Deus como um Rei que é soberano. Antes de fazer então a leitura desses 5 versos, eu gostaria que você, ao ler comigo, então lendo e vocês acompanhando, pudesse então observar os 6 imperativos que nós encontramos aqui no Salmo 100.
E os imperativos aqui são todos positivos, nenhum de proibição. Quando ele diz no verso 1, celebrai com júbilo. No verso 2 ele diz, servi ao Senhor. Ainda no verso 2 ele diz, vinde, né, a Deus, apresentai-vos diante dele com cântico. No verso 3, conhecei a Deus, ou sabei que o Senhor é Deus. No verso 4, então, o salmista convida assim, entrai por suas portas. Ainda no verso 4 diz assim, rendei-lhe graças e bendizer o seu nome. Então, o salmo, esse salmo também salmo de ação de graça, mas um salmo litúrgico, diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, nos seus atos com hino de louvor, render-lhe graças e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um encontro que nós temos com o Senhor e a Tua Palavra no dia de hoje. É sem dúvida um grande privilégio para todos nós que no dia de hoje nos organizamos, nos preparamos durante a semana, no dia de ontem, para hoje, nesse dia santo, servir ao Senhor. Bendizer o Teu nome, adorar o Senhor por Tuas obras, por Seus feitos sobre as nossas vidas. E também o privilégio de, por 2 vezes, sentado diante da Tua palavra, ouvir a Tua instrução. Porque é assim que diz o Salmo 50, que o Senhor nos chama, porque o Senhor quer falar conosco. O Senhor nos chama um povo santo. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos chamou nesta noite, nos chamou neste dia, para te servir, para ter comunhão com os santos e para ouvir o Senhor falar conosco. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra nesta noite. Fala ao nosso coração, Senhor. Nos ensine a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como já estamos falando sobre o Salmo 100, é um salmo litúrgico, é um salmo que foi cantado em Israel, tem registro que na história da igreja, entre os pais, era cantado de forma matinal. Há registro também que era um salmo usado também ali na Idade Média, na Reforma. Nós bem sabemos que o livro dos Salmos, de um modo geral, é um livro que fala ao nosso coração. Ele fala em momentos mais distintos da nossa vida, mesmo tendo uma composição histórica e geográfica, mas nós, quando lemos o Salmo, seja qual for o Salmo, nós não só voltamos ao contexto histórico e geográfico e ficamos ali presos, mas trazemos então para o nosso momento, para aquilo então que o Senhor instrui o coração, e nesse Salmo o Senhor está falando e ensinando de como nós devemos adorar, não só que devemos adorar. Nós somos acostumados a ouvir que nós devemos adorar dentro de uma consciência coletiva do mundo evangélico, do mundo cristão. Nós somos sempre estimulados, até a expressão mais popular, louve, cante ao Senhor, mas o Senhor Deus se preocupa da motivação e do modo da nossa adoração. Observe então, irmãos, que o Salmo 100, um salmo curto, mas desde o seu verso 3, e mais explicitamente no verso 5, Deus dá as razões porque devemos adorar o Senhor. É isso então que Deus, Ele não só nos chama para adorar, mas Ele quer que de fato saibamos o que estamos fazendo, por que estamos fazendo.
Ele quer que saibamos, de fato, discernir por que nós estamos adorando e a quem nós estamos adorando. É uma situação consciente. Não é simplesmente um êxtase, não é simplesmente um movimento mecânico, um movimento de manada, onde muitos estão ali pulando, alguns estão cantando, levantando as mãos, chorando, fechando os olhos e nem sabemos por que estamos ali. O Salmo 100, o Salmo diz assim: você deve adorar a Deus, e as razões estão aqui estabelecidas nesse Salmo. Então, irmãos, nessa caminhada, nós observamos aqui no primeiro e no segundo verso que há uma forma de adorar o Senhor. O verso primeiro diz assim: celebrai ao Senhor. Talvez uma outra tradução diz assim: grite ao Senhor, reconheça que Ele é Rei, que Ele é digno da adoração, que Ele é digno da nossa alegria. É semelhante a um rei que sai para uma batalha e volta vitorioso para o seu reinado. Ele encontra os seus súditos gritando, louvando, entusiasmado com o seu rei. A forma de estarmos hoje na casa do Senhor, tanto pela manhã como agora à noite, existe uma forma, existe um motivo de estarmos aqui, porque Ele é Rei soberano. Adorar esse Deus, devemos ficar felizes porque nós estamos adorando nesta noite. Devemos entender que a adoração ao Senhor, ela não só se restringe ao templo, a esse dia. É importantíssimo o dia do Senhor, mas eu também posso adorar o Senhor continuamente com a minha vida. Observe então, que diz assim: grite com júbilo, celebre com júbilo ao Senhor todas as terras. O convite para adorar não só aos santos do Senhor, mas toda a terra. E mesmo que nem toda a terra adora ao Senhor, está aqui então a ordem de adorar. E aqueles que não adoram, é como se Deus estivesse dizendo assim: eu sou o Senhor de toda a terra. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu governo todas as coisas. Mas o verso diz assim: sirva ao Senhor. Aconteça o que acontecer, sirva ao Senhor, se reúna ao domingo com sua família. Se você ainda é solteiro, venha à casa do Senhor, sirva ao Senhor, e aí sirva com toda a sua vida. Nós aprendemos nas Escrituras e também com nossos documentos confessionais que nós devemos nos preparar para servir ao Senhor no dia de hoje. A primeira consciência é de que toda a nossa vida é para a glória de Deus. Tudo que nós realizamos, fazemos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Também é dito que nós devemos nos preparar sozinhos. Naquele tempo que nós precisamos guardar o coração diante de uma semana de uma jornada grande, talvez de muitas dificuldades, mas é necessário parar, o que nós chamamos então daquele momento pessoal, devocional. Depois é dito que devemos também nos preparar em família, reunindo nossa casa, a esposa, os filhos, abrir a palavra de Deus e também ali conhecer o Senhor e adorar o Senhor. Então, por final, diz assim: mais solenemente, devemos então nos reunir no culto público ao Senhor para adorar o Senhor. Isso aqui, irmão, faz toda a diferença. Isso aqui é o que nós vamos tratar aqui no verso 3. Veja, o que então, se eu não me preparo, se eu não me preocupo com a minha vida de segunda a sábado, se eu não sirvo ao Senhor individualmente, se eu não vivo para a glória de Deus trabalhando, estudando, negociando, comprando, viajando no entretenimento,
se eu não guardo meu coração sozinho, se eu não busco cavar mais e mais fundo para conhecer mais o Senhor e amar o Senhor, se eu não me reúno com regularidade com a minha família, com a esposa e com os filhos, abrindo a palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor, crescendo no Senhor, o que então eu venho fazer aqui no domingo? Como é que eu chego aqui no domingo? Qual é a minha motivação? Como está o meu coração? E aí, observe, irmãos, que nós devemos, então, ter esse cuidado, porque aqui não, no verso 3, é dito, então, para nós, que nós devemos saber quem é Deus, conhecer a Deus. Veja, irmãos, o Salmo 100 está chamando a nossa atenção para que possamos reconhecer que o nosso Deus, Ele é Rei verdadeiro. Ele não é um rei humano, Ele não é um rei falho, mas Ele é um rei soberano. É um rei, então, que ama o seu povo, que abençoa o seu povo. Nós devemos adorar a este rei por causa dos seus atributos, por causa das obras de suas mãos. Todo o nosso motivo, toda a nossa razão, o nosso foco da adoração sempre será Deus. Então nós somos chamados para adorar o Senhor, nos reunindo na noite como essa, ouvindo, cantando, orando, lendo a palavra. Mas também podemos adorar o Senhor de uma outra forma, que é também em obediência, cuidando do nosso próximo, amando o nosso próximo. Irmãos, pensem comigo e deixa-me dizer uma coisa nessa noite. Por que então devemos servir ao Senhor com júbilo e com alegria? Por quê? Nós sabemos que Deus foi aquele que revelou a sua graça para mim e para você. Quando Deus revela a sua graça em Cristo, nós temos a consciência de que somos pecadores, estamos distante de Deus, e o que merecemos é a sua ira. Deus revelando a sua graça, nos leva então a saber que nós não merecemos nada do Senhor. Mas de repente, Deus perdoa nossos pecados em Cristo. Ele nos aceita, Ele nos adota como filho. Ele muda a nossa vida e está nos transformando todos os dias à imagem do seu Filho. Essa é a razão que eu preciso chegar nesta noite, todos os domingos, para adorar o Senhor. Porque Deus em Cristo revelou a sua graça para a minha vida e para a sua vida. Se você ainda não compreendeu, se você tem algum motivo para servir com júbilo ao Senhor, esse salmo está nos dizendo que eu preciso servir a Deus com júbilo e com alegria, porque o Senhor manifestou graça para mim e para você. Revelou o nosso coração, revelou nossa condição, mas mudou a nossa vida, nos adotou, nos justificou, nos santifica e agora, então, nos transforma continuamente à sua imagem, a imagem do seu Filho. Estamos dizendo assim: nós adoramos a Deus. E não pelo que Deus pode fazer por nós, porque Ele já fez. Ele já fez por nós. Não é uma relação de barganha. Eu vou para o culto, eu vou fazer uma peregrinação de 40 dias, uma peregrinação de 7 dias, porque eu quero alcançar do Senhor. A nossa motivação é simplesmente Deus, que já nos amou, que nos ama e que nos fez seus filhos. É isso que está dizendo o Salmo. Preste bem atenção, ele diz no verso 3: sabei que o Senhor é Deus. Deus é o pastor das nossas vidas. Deus nos criou. Deus nos fez o seu povo, está no verso 3. Ele é a substância da nossa adoração. Nós somos convocados a reconhecer essas verdades de quem é Deus e adorá-lo e servir ao Senhor. Aqui tem um ponto importante, irmãos, porque quando o salmista
no verso 3, ele diz assim: saibam quem é Deus. Ele não está partindo aqui de um pressuposto de que, teoricamente, todos nós sabemos quem é o Senhor. Por ouvir, por leitura, por instrução oral, porque fomos ensinados por nossos pais, ensinados já na igreja. Mas assim, só vamos de fato adorar somente a Deus com júbilo, com alegria, pela experiência que nós passamos com o Senhor. Saber significa uma relação de experiência com o Senhor, é confessá-lo, é reconhecê-lo publicamente, que Ele é o único Deus, que não há outro Deus. É como se o salmista estivesse olhando então para Israel e assim: ouve, Israel, quem te tirou da terra do Egito? Quem então caminhou conosco no deserto? Quem foi coluna? Quem foi nuvem quando nós estávamos passando por necessidade? Quem então trouxe o maná do céu? Quem abriu o mar vermelho e passamos? Quem fez aliança conosco? O único Deus verdadeiro. O salmista está dizendo assim: não há outro Deus. Não há outro Deus, então, que criado pela imaginação humana. Mas aqui o salmista está dizendo assim: quem é o Deus que está governando a nossa vida? Quem é o Deus que está controlando as nossas vidas? Quem é o Deus que está controlando nossas motivações, nossos afetos, nossas emoções, nossos desejos? Irmãos, o salmista está nos ajudando, Deus está nos ensinando que nós devemos adorar de forma correta e abrir. É por isso que o texto assim: saber distinguir, diferenciar quem é Deus, descubra quem é o Senhor. Olhe para o seu coração. Quanto tempo nós temos gastado com outra coisa? Quem é que tem gastado, tem ocupado a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro? Vasculhe o coração e descubra quem é o Deus que está no seu coração. Ele saiba quem é Deus pela experiência de comunhão, de conversão, e louve esse Deus, adore esse Deus. Israel já recebeu várias, então, palavras de exortação como essa. Não é diferente também para todos nós. Eu preciso vasculhar o meu coração e dizer assim: quem é o Deus da minha vida? Por que nós estamos aqui nesta noite? Por que nós cantamos? Por que nós pregamos? Por que então servimos na casa do Senhor? Então diz assim: vocês são ovelhas do pastoreio do Supremo Pastor. Ele é o nosso Deus. É por isso que nós devemos servir a Ele com júbilo, por isso devemos servir a Ele com muita alegria, reconhecendo as obras de Suas mãos e das bênçãos que o Senhor já trouxe. E nós temos uma certeza, irmãos, uma grande certeza e segurança, que assim como o Senhor livrou o seu povo da terra do Egito e conduziu uma terra prometida, se também Deus em Cristo nos livrou do nosso cativeiro do pecado, perdoando os nossos pecados, nos redimindo com seu sangue. E agora também em Cristo Ele está nos conduzindo à nossa terra prometida, à nossa pátria celestial. O reino está inaugurado, mas não é pleno, não é perfeito, mas o reino futuro há de ser estabelecido e lá estaremos com o Senhor por causa de Cristo. Ele é a nossa adoração, Ele é o motivo da nossa alegria de servir ao Senhor e de amar o Senhor, de confessá-lo diante dos homens como o único Deus. No verso 5, nós temos aqui a razão mais explícita porque nós devemos adorar o Senhor. Ele diz assim: Ele é bom, Ele é fiel e Ele nos ama. Aqui está alguns dos feitos de Deus
para que possamos adorar ao Senhor. O verso 5 diz assim: louve a Deus por sua bondade. Louve a Deus por sua bondade. Louve a Deus independente de qualquer circunstância da nossa vida. Louve ao Senhor independente de uma má notícia que você recebeu ontem, recebeu hoje, poderá receber amanhã, porque essa é a condição minha e sua nesta caminhada. Louve a Deus independente se você descobriu um grande problema de saúde, está enfrentando uma grande situação de conflito em casa, no trabalho. O salmo diz assim: louve a Deus por sua bondade. Não importa se as coisas estão acontecendo de uma forma que nós não planejamos, louve a Deus pela sua bondade. Talvez a expressão que devemos lembrar todos os dias no meu coração e no seu coração é: Deus é bom. Deus é bom. Irmãos, nós nos movimentamos muito pela nossa condição emocional. Somos todos nós assim. Estamos tristes, ficamos abatidos, isso é fato. Uma situação ruim, uma condição que traz desconforto. Mas a nossa adoração, num dia como o de hoje, não depende das circunstâncias. O apóstolo Paulo fala isso, ensina isso à igreja lá nos Filipenses, no capítulo 4 e no verso 4. Ele diz assim: alegrem-se no Senhor. Eu vou repetir: alegrai-vos no Senhor. O apóstolo está dizendo assim: existe uma condição no coração que nos faz servir e amar o Senhor, independente das circunstâncias. Esse salmo está nos chamando, irmãos, para uma reflexão e até mesmo arrependimento. Talvez você diga assim: eu não tenho nenhum motivo, nenhuma vontade de estar hoje na igreja, porque está tudo muito ruim em casa, o trabalho não está fácil, a condição de saúde, talvez sua ou de alguém que você ama, é desfavorável. E nós ficamos tristes, sim. Mas o Salmo diz assim: olhe para Deus. Olhe para saber quem é Deus. Foi Ele que perdoou os nossos pecados. É Ele que nos amou e nos ama. É Ele que nos garante que então vamos chegar até o fim da nossa jornada. Ele é um rei bondoso, Ele é um rei justo, Ele é um rei da glória, como já foi cantado nesta noite. É por isso que nós chegamos para adorar com todo júbilo, com toda alegria, com todo cântico ao Senhor, independente das circunstâncias. Ele ainda diz no Salmo, nesse Salmo, no verso 5, se você ainda não está convencido que deve celebrar com júbilo, com grito ao Senhor, ele diz assim: louve a Deus por sua graça. Ele diz assim: a misericórdia de Deus, onde aqui no verso 5, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que o salmista está dizendo, está nos ensinando nós não recebemos de Deus o que merecemos. A gente sabe, todo mundo conhece que misericórdia exatamente é aquela rápida compreensão de que recebemos de Deus aquilo de fato que não merecíamos, que era a sua ira. Mas agora nós recebemos do Senhor a sua graça, o seu cuidado, o seu amor, a sua salvação. Então louve ao Senhor, se anime para servir ao Senhor, se prepare durante a semana e venha para esta casa e venha para o culto cheio de alegria para adorar a Deus pela sua bondade e pela sua graça. Mas ele também diz assim, a terceira razão para adorarmos a Deus, ainda no verso 5, diz assim: louve por sua garantia. Ele diz assim: a fidelidade do Senhor é de geração a geração. Meus irmãos, Deus não falha com a sua promessa. Essa é a garantia que nós temos.
O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: Deus é o autor da salvação. Ele começou a boa obra, e é Ele que termina, é Ele que conclui a salvação. Mas não só isso, essa é a certeza que nós temos, que a minha salvação e a sua salvação não depende de mim, dos meus méritos, mas de Deus que já começou e que vai completar no seu retorno, mas também das várias outras promessas. Lembre-se no Gênesis, capítulo 12, quando então ele convoca Abraão, diz assim: sai, vai conquistar a terra, e ele faz um pacto ali, uma aliança, ele diz assim: eu serei o teu escudo. Essa promessa não falha. Deus é o cuidador do seu povo. Deus é que guarda o seu povo. Deus é que protege o seu povo. E a grande promessa de que chegaremos então à nossa terra prometida. O salmo diz assim: você não tem alegria de servir ao Senhor, você ainda não entendeu qual é a natureza da sua alegria, qual é o foco da sua alegria. Olhe para Deus, reconheça quem é Deus. Ele é um rei, e como um rei ele deve ser servido de forma devida, que um rei deve ser então louvado e servido. Ele foi quem nos fez, Ele então que nos tomou para si, nos fez seus filhos. Ele é o pastor das nossas vidas, a sua bondade permanece sobre o seu povo, a sua graça está sobre o seu povo. Nós temos a segurança que as promessas do Senhor, elas não falharão. Elas não falharão. Deus, meus irmãos, se preocupa não só em dizer cantem, louvem, mas isso deve ser feito de forma correta. E esse salmo tão pequeno nos ensina como nós devemos cultuar o Senhor. Deus é tão bondoso, de que num dia como esse, de hoje, Ele não só nos abençoa pela pregação da sua palavra. Nós chamamos que no culto ao Senhor, Deus então disponibiliza meios de graça para nos santificar, para nos fortalecer, para alimentar o nosso coração. Toda a graça que nós necessitamos e precisamos para viver a vida cristã, na comunhão dos santos, quando nos reunimos, quando nós cantamos cânticos ao Senhor, quando nós oramos, quando nós ouvimos a sua palavra, tudo isso é cuidado de Deus, animando o meu coração, animando o seu coração e fortalecendo a nossa alma. Nós não servimos ao Senhor por nossa imaginação. Nós não servimos ao Senhor por aquilo que pode dar certo ou que está dando certo. Nós servimos e adoramos ao Senhor por aquilo que Ele estabelece, aquilo que está posto na sua palavra, que está ordenado na sua palavra. Eu quero animar o seu coração nessa noite, como também animar o meu coração, de que independente de qualquer circunstância, o Senhor já me abençoou, porque Ele me amou e perdoou meus pecados. O Senhor manifestou graça, revelou a sua graça para mim e para vocês, através de Cristo. Lembre-se de uma pergunta do nosso catecismo, seja o breve ou menor, que é a mesma pergunta: qual é a finalidade principal do homem? A resposta é muito simples: adorar a Deus, glorificar a Deus e ter prazer nele para todo sempre. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazemos tudo para a glória de Deus. Ame ao Senhor, glorifique a esse Deus que é Rei, se anime o seu coração. Diz: a minha semana foi a pior. De vez em quando eu recebo uma ligação e diz assim: hoje foi o pior dia da minha vida. Isso marca o nosso coração, isso marca, isso nos deixa triste, mas isso não pode ter a alegria de adorar ao Senhor. Deus é bom, louve por sua graça,
Louve pela garantia da sua misericórdia, da sua fidelidade. Louve porque Ele é o seu Deus, é o nosso Deus. Ele nos fez o seu povo e agora continuamente, então, nos leva a crescer a imagem do seu Filho e entre para o culto com toda alegria para adorar o Rei eterno. Que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe cada um de vocês. Abençoe o lar de vocês. Sirva ao Senhor em casa. Sirva com sua esposa, com seus filhos. Se preparem para adorar o Senhor no dia do Senhor. Que Ele nos abençoe.